Boa noite. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarça, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Senhores Vereadores, Senhores Autarcas do município e da freguesia, caros munícipes. Celebramos hoje 49 anos da Revolução de Abril, 49 anos de liberdade. Liberdade para a qual o povo de Alpiarça deu uma importante contribuição na luta pelo fim da ditadura fascista, pela democracia e, depois de Abril, pela consolidação e avanço da Revolução. Vivemos hoje em liberdade, mas nem sempre foi assim. Durante 48 longos anos, o povo português sofreu uma violenta repressão durante o regime fascista. Os que tiveram a felicidade de, como eu, nascer em liberdade, dificilmente compreenderão a explosão de alegria que se sentiu no 25 de abril de 1974, após muitos e muitos anos de luta. Mas vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar. Não podemos ignorar os relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer, serranas viram-na em vida, Baleizão a viu morrer. Era assim o regime fascista. A todos os que lhe faziam frente, o fascismo respondia com a perseguição, a prisão, as torturas e a morte. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. Muitas foram as vítimas do fascismo. Alpiarça, terra de luta e de resistência, também não escapou. 2 jovens alpiarcenses foram vítimas do regime. Maria Albertina, que se encontrava na clandestinidade com o seu companheiro, e Alfredo Lima, que foi assassinado pela PIDE na Praça da Jorna, aqui bem perto do local onde nos encontramos, viram as suas vidas ceifadas ainda muito jovens. Com a guerra colonial, uma guerra injusta e sem sentido, muitos milhares de jovens portugueses perderam a vida, outros ficaram mutilados e outros com problemas para o resto das suas vidas. Menina dos olhos tristes, o que tanto te faz chorar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Era o tempo da tristeza de muitas mães, esposas ou namoradas, famílias, que viam os seus jovens partir para a guerra sem saber se os voltariam a ver. Soldadinho lindo, era o rei da nossa terra, fugiu para a França para não ir morrer à guerra. Outros optavam por fugir à guerra não só para não morrer, mas também para não matar. O povo português vivia cada vez mais na miséria, muitos passavam fome. Os jovens, na sua grande maioria, não iam à escola ou saíam precocemente. Ir para a universidade era uma miragem, só os mais ricos a que ela tinham acesso. Bem poucos foram os filhos dos camponeses que, nesses mesmos tempos, tiveram a oportunidade de tirar o curso superior. Com a dureza do regime, muitos foram os que se viram obrigados a emigrar. Uns para fugir às perseguições e às prisões, para continuar a lutar por um país livre, outros para fugir à guerra colonial e outros ainda para fugir à miséria na busca de melhores condições de vida para si e para as suas famílias. Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eles que partem, velhos e novos. Olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste. Muitas destas fugas eram feitas a salto, com percursos sinuosos de muitas centenas de quilómetros a pé e correndo o risco de serem apanhados pela PIDE, a Polícia Política Portuguesa, ou pela Polícia Espanhola do regime fascista de Franco. Só se podia descansar quando se atravessava a fronteira para o lado de França. Mas como, mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, chegou a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Grande La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Foi esta a senha que deu início à madrugada libertadora de 25 de abril de 1974, com os capitães de Abril a derrubarem o regime fascista que quase há meio século oprimia os portugueses, mandava jovens para uma guerra colonial terrível e injusta que levou o país para um grande atraso económico e social, obrigando milhares de pessoas a sair para a rua, a sair para o estrangeiro. Mas a consolidação da Revolução de Abril só foi possível devido ao apoio popular que se sentiu e que foi decisivo para a conquista da liberdade, após anos e anos de luta, de sonho, de resistência, de lágrimas e de esperança. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. O 1º de maio foi uma enorme explosão de alegria. De norte a sul do país, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas, demonstrando de forma espontânea e inequívoca o seu apoio à Revolução e a alegria pela liberdade recentemente conquistada.
Contra tudo o que era velho, levando como um punho em maio, surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Caros munícipes, a liberdade foi conquistada há 49 anos, mas é preciso não esquecer e lembrar, sobretudo às novas gerações, aqueles que, como eu, nasceram depois do 25 de abril de 1974, que o fascismo aconteceu, que muitos portugueses, entre os quais muitos alpiarcenses, foram perseguidos, presos, torturados e até assassinados só porque tinham o sonho de viver em liberdade, em democracia e de terem uma vida digna. Com a conquista da liberdade, abriram-se novos caminhos para o povo português, caminhos esses que foram inscritos na Constituição da República Portuguesa, que urge defender e respeitar, mas que tantas vezes tem sido esquecida. Conquistaram-se direitos laborais, sociais e culturais, até aí proibidos e suprimidos, como a liberdade sindical, o direito à greve, a não ser despedidos sem justa causa, a proteção na infância, na velhice, na doença, no desemprego, o direito à igualdade das mulheres no trabalho, na família, na sociedade e direitos novos para os jovens, como, por exemplo, o direito ao voto aos 18 anos. O poder local democrático, uma das mais belas conquistas da Revolução de Abril, que o processo revolucionário consolidou, trouxe-nos novas perspectivas para os munícipes com claras melhorias na vida de todos nós. Mas só há liberdade a sério quando houver paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Assistimos hoje ao retrocesso de muitas conquistas que Abril nos trouxe. Veja-se o que se passa na educação, na saúde. Lembrar aqui hoje que milhares de utentes do nosso Conselho não têm médico de família e têm cada vez mais dificuldades em aceder a serviços públicos. Veja-se o que se passa com a desvalorização do trabalho, com os salários baixos e indignos. Veja-se o que se passa com a precariedade no emprego, que afeta sobretudo os mais jovens, mesmo aqueles que concluem os cursos superiores. Veja-se o que se passa com os reformados e os pensionistas, sobretudo aqueles com que as reformas mais baixas e não são devidamente atualizadas. Veja-se o que se passa com a comunicação social, completamente manipulada por alguns setores da nossa sociedade. Por tudo isto, é preciso continuar a comemorar Abril, porque comemorar Abril é defender a Constituição e exigir que esta seja cumprida. Comemorar Abril é lembrar que o fascismo existiu e que é preciso combatê-lo, tenha ele a capa que tiver. Comemorar Abril é lutar por um futuro melhor para todos nós. Comemorar Abril é homenagear todos aqueles que durante 48 anos combateram o fascismo e que deram anos e anos das suas vidas, muitos mesmo até a vida, para que hoje possamos estar a viver em liberdade. Comemorar Abril é homenagear os valorosos capitães de Abril que souberam dar o golpe final no regime fascista que oprimia os portugueses. Mas, como diz o poeta, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Viva o 25 de Abril, viva Alpiarça, viva Portugal!